O milionário disfarçado surpreende ao ganhar pão de mendiga nega faminta na rua pela primeira vez. Ele sempre foi o rei dos excessos. Luxo, festas intermináveis, jantares nos restaurantes mais caros da cidade, carros que pareciam voar entre arranha-céus. Mas naquela tarde quente, em meio ao turbilhão da avenida mais famosa da metrópole, algo aconteceu que ninguém poderia imaginar. Um deles, o milionário misterioso, vestido com roupa simples e um boné que quase escondia o rosto, abaixou-se devagar para oferecer um pedaço de pão. A uma mulher negra caída no concreto, os olhos brilhando de fome e uma dor tão profunda que parecia rasgar o ar. Maria não era uma mulher qualquer. Com sua pele marcada pelo sol e uma expressão de cansaço acumulado em anos de luta, ela estendeu a mão trêmula. O pão, humilde e sujo de farpas, virou uma centelha no meio da multidão apressada que passava por ali como fantasmas indiferentes. Ninguém parava, ninguém olhava direito. O homem hesitou. O que ele tá fazendo? É o cara rico da publicidade! Um velho desconfiado sussurrou pro amigo. Vai dar confusão, isso não é coisa para quem tem poder. Mas nem todos eram críticos. Alguns encontraram no gesto do milionário um sopro de humanidade. Algo que parecia perdido naquele mundo feito de aparências falsas e risadas vazias. A luz do sol queimava o rosto de Maria. Mas a oferta daquele pão despertou algo que nunca tinha sentido. Esperança misturada com medo. Será que não era uma armadilha? Seu olhar vasculhava o estranho. As mãos tremiam. O coração batia forte, pesado como uma pedra caindo em águas turvas. O homem escondeu o rosto com as mãos. Sentiu as palmas molhadas. Não eram do calor, e sim do choque. Por que aquele momento tão simples, tão despercebido, fazia o peito apertar como se levasse um soco? Os carros buziam, as pessoas falavam alto, mas o silêncio desabou quando ele estendeu o pão. Foi como se a cidade parasse. Tudo tremia. Maria aceitou. Um segredo invisível passou entre eles, pesado e silencioso, capaz de mudar tudo. Mas a dúvida já se insinuava. Quem era aquele rich man que caminhava disfarçado? E o que ele buscava numa mão estendida tão comum? De repente, a sombra de um homem alto apareceu no canto da rua. Olhos frios, sorriso forçado. O rival do milionário, sempre à espreita, como um predador pronto para derrubar qualquer coisa que ameace sua reputação ou seu poder. Algo estava para explodir. E ali, naquele instante improvisado, a linha entre sonhos de riqueza e a dura realidade do abandono começou a se rasgar. O que estava por vir podia destruir vidas ou revelar verdades ocultas a tempo demais. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Quando a atenção e as esperanças de Maria estavam fixadas no pedaço de pão que ela finalmente segurava, o silêncio na rua foi cortado abruptamente. O homem alto e sombrio, que antes olhava de longe, trocou seu sorriso forçado por uma expressão de desprezo, como se conhecesse um segredo sombrio que poderia mudar
tudo. Ele avançou, os olhos afiados como garras. Os murmúrios da multidão aumentaram. As pessoas se afastavam, como se sentissem que algo ame. O que está fazendo aqui? A voz dele ecoou e Maria levantou a cabeça, seu estômago revirando. O homem disfarçado hesitou e a tensão era palpável. A face de Maria refletia um medo que subia pela sua garganta. Ela não sabia quem era aquele homem, mas o olhar penetrante do desconhecido a fez acreditar que ele entendia sua dor de uma forma que ninguém mais conseguia. Não se preocupe com isso, o milionário murmurou, tentando acalmar Maria e se virando para o rival. Mas a voz dele era trêmula. Como ele poderia enfrentar aquilo? As pessoas ao redor travaram a respiração, ansiosas por um desfecho. Você acha que pode se esconder atrás dessas roupas? Um pão não vai mudar o que você realmente é. O homem alto riu, e a risada foi como vidro quebrando no silêncio. Foi nesse momento que um grito cortou a cena. Para! Não faz isso! Uma mulher, uma vendedora de flores que sempre estava na esquina, surgiu como um clarão de luz em meio à sombra. Ela avançou, enfrentando o homem, a coragem estampada no rosto enrugado. Você não sabe o que é passar fome. Você não sabe o que é viver assim. Mas o rival do milionário não se deixou intimidar. Ele se virou para a vendedora, tomou um passo à frente e, em um movimento rápido, desferiu um golpe. A mulher tombou para o lado e, em um instante, o cenário se transformou em caos. As pessoas começaram a gritar e a multidão voltou-se, como se um pântano de antigas mágoas estivesse sendo liberado. Maria, que estava paralisada, sentiu seu corpo reagir. O pão escorregou das suas mãos e caiu no chão. O estalo de vidro se quebrou assim que ela olhou para o lado e, no mesmo instante, sentiu que a realidade se despedaçava. O milionário, antes disfarçado, foi imediatamente cercado e os olhares de reprovação se transformaram em ódio e desconfiança. Ele é só um rico arrogante, um homem gritou. O outro apenas confirmou com um aceno de cabeça. Ninguém estava mais interessado em compaixão. Foi então que o choque fustigou como um golpe de trovão. O homem disfarçado, que parecia estar tentando minimizar sua riqueza, foi reconhecido por alguém na multidão. É ele! É o dono da maior rede de hotéis da cidade! Alguém gritou. E em frações de segundo, o rosto do homem ficou vermelho de vergonha. A revelação disparou como uma bomba no coração da multidão, transformando a cena de solidariedade em um tribunal impiedoso. Maria, agora sem o pão, sentiu a pressão em seu peito aumentar. Aquele homem oferecera um gesto de esperança, mas quem ele realmente era? A ideia de que poderia ser apenas mais um na linha de um mundo cruel fez sua esperança desmoronar, como em castelo de cartas ao vento. O rival, sorrindo, aproveitou o momento. Olhem! O anjinho do povo que se disfarça para parecer melhor do que realmente é. A risada dele cortou o ar e a multidão começou a se mover, a atenção focada no milionário. E ali, nas sombras do caos, a verdade sobre cada um começou a se desdobrar. Maria sentiu o chão tremer. O que aconteceria agora? As linhas entre opulência e desespero começaram a se emaranhar. E com o coração acelerado e a mente girando, ela olhou para o homem à sua frente, esperando por mais. Mas o que se seguiria poderia ser uma tempestade que derrubaria tudo. A cidade, antes apressada e indiferente, agora estava prestes a testemunhar um confronto
que mudaria vidas para sempre. Quando a revelação cortou o ar como uma lâmina afiada, a multidão pareceu se agitar, como se um campo elétrico tivesse se espalhado entre eles. Maria estava paralisada. Seu coração parecia querer saltar. A verdade sobre o homem que havia se disfarçado, agora exposta, a fez sentir uma onda de desilusão. As palavras ecoavam. Dono da maior rede de hotéis da cidade. As pessoas começaram a sussurrar. Algumas balançavam a cabeça com desprezo, outras apenas encaravam o milionário com raiva. O homem alto, que até então parecia um predador apenas à espreita, ganhou um brilho maligno nos olhos. Agora vejam, o benfeitor do povo. Ele não é mais do que um simples oportunista, disfarçando-se para pá. O milionário, agora exposto, tentava articular algo, mas as palavras escapavam. A tensão crescia e todos os olhares se voltavam para ele, como se fosse um criminoso à beira da prisão. Maria fez um movimento involuntário, recuando um passo. Seu instinto a alertava. Ele não era o que parecia. O pão que um instante antes tinha trazido esperança, agora estava coberto pela poeira do chão, um símbolo de falência. Mas então, algo inesperado aconteceu. Uma mulher no fundo da multidão levantou a mão. Era Mariana, a irmã de Maria, que ela não via há anos. "Parem!" gritou ela, a sua voz cortante como vidro. "Ele não é o que pensam, ele me salvou!" O murmúrio aumentou. As cabeças atentas se viraram para Mariana. A expressão dela estava carregada de emoção. "Ele salvou minha vida! Eu estava nas ruas e ele me deu um abrigo! Não era só uma fachada!" A revelação estonteou a todos. O milionário parecia surpreso, mas na voz de Mariana havia um calor genuíno. Algo que desafiava a percepção coletiva. Maria estava aturdida. "O que está acontecendo, Mariana? Como você sabe disso?" Mariana avançou. Um brilho de determinação em seus olhos. Ela parecia não se importar com o desprezo que a cercava. "Trabalhei para ele em um de seus hotéis." Ele olhou para mim como uma pessoa, não como uma sombra. As pessoas murmuravam, reavaliando a situação. Mas o rival do milionário não estava disposto a se render. "É tudo uma estratégia, Mariana. Como você pode cair nessa? Ele deve ter te manipulado." A tensão na atmosfera era palpável. Maria sentiu o nó na garganta apertar. A verdade estava se desdobrando, mas não sem consequências. O olhar de raiva do rival estava sobre todos, como uma tempestade prestes a desabar. Mariana, encarando a multidão, não hesitou. "Eu não sou a única. Outros também têm histórias. A cidade não conhece a verdade, mas eu vou contar." E então, de repente, o homem, um ex-colega de trabalho de Mariana, apareceu na multidão. Ele a reconheceu e puxou uma foto amarelada do bolso. A verdade está em cada um de nós. Um ato de bondade não se apaga. Os presentes começaram a murmurar, uma onda de questionamentos e suposições. O choque era claro, especialmente no rosto do rival, que estava cada vez mais irritado. "Vocês estão sendo enganados. Isso é só uma farsa." Mas a multidão estava mudando. As histórias começaram a surgir, um eco de experiências compartilhadas. Maria observou, enquanto pessoas levantavam suas vozes, quebrando a bolha de indiferença. O milionário estava, de fato, cercado por um novo tipo de luz. Com a confusão crescendo, um carro preto parou abruptamente na calçada.
A porta se abriu lentamente e uma figura imponente surgiu, um homem de terno escuro, com um olhar que poderia laminar. O rabo do olho de Maria captou o brilho do insignificante reconhecimento no olhar de seu terreno. O que está acontecendo aqui? Mas a multidão estava mais agitada do que nunca. O rumo da história começava a mudar à medida que revelações se desenrolavam, como um novelo de lã se desenferrujando. Maria sentia que aquele momento, na intersecção entre opressão e empoderamento, poderia mudar tudo, ou destruir ainda mais. O olhar dela se cruzou com o do milionário, e algo não correspondia. Era como se um abismo se abrisse entre eles. O que se revelaria a seguir? O que mais poderia estar escondido sob a superfície daquela cidade? Quando a porta do carro preto se abriu, um silêncio pesado tomou conta da multidão. O homem de terno escuro se impôs, seus olhos penetrantes analisando a cena como um predador que encontrou sua presa. O que está acontecendo aqui? Sua voz ecoou, dura e implacável, como o golpe de um martelo. Os murmúrios cresceram. As pessoas se afastaram ligeiramente, como se o ar tivesse se tornado denso demais para suportar. Maria, ainda grudada na imagem da irmã, sentiu um frio na espinha. Quem era aquele homem e por que ele parecia tão familiar? O milionário começou a se sentir encurralado. Ele tentou se recompor, mas um aperto na garganta o fez hesitar. As revelações tinham mudado tudo e agora estava diante de um novo inimigo. É só um mal-entendido, ele começou, mas o homem do terno não estava disposto a dar ouvidos. Não finja ser o salvador, o homem cortou, com um sorriso que não chegava aos olhos. Todos sabem o que você é. Ele olhou para a multidão, apontando para o milionário, que agora estava prestes a se transformar em um vilão. Maria se sentiu sufocada. O que mais poderia acontecer? Repentinamente, uma voz familiar irrompeu do fundo. Parem! Não vão fazer isso! Era a mãe de Maria, Gilda, que havia se mantido à margem nos últimos anos. Ela avançou, o olhar firme, embora seus passos tremessem. Esse homem não é o que pensam. Ele não é só um bilionário. Ele me ajudou quando eu mais precisava. As reações da multidão mudaram instantaneamente. Algumas pessoas eram céticas, outras pareciam desconcertadas. O homem de terno encarou Gilda, seus olhos agora mais frios. Você está cometendo um erro, senhora. Não se deixe iludir por essas aparências. Este é o homem que tira de vocês enquanto finge dar. A multidão começou a se agitar. As histórias de Gilda e Mariana reverberavam no ar. Mas também vinha uma sombra de dúvida. Maria olhou para suas mães, sentindo sua alma dividida entre defesa e descrença. Como você pode falar dele, mãe? Ele apareceu do nada. A confusão estava em todos os rostos, mas as verdades começavam a se misturar. O homem alto que havia instigado a discórdia se aproximou do milionário, com um sorriso sarcástico. Agora, olha isso! A mãe da mendiga se levanta para defendê-lo. A verdade é pior do que você imagina. A voz era de Roberta, uma conhecida da família, que havia testemunhado a queda deles em tempos mais sombrios. Ela passou apressada, com um rosto pálido e os olhos arregalados. A verdade está mais próxima do que todos estão pensando. O murmúrio crescia, crescendo como uma tempestade pronta para desabar. O milionário parecia perdido, enquanto a tensão subia como uma onda, pressionando todos ao seu redor. Antes que qualquer um pudesse respirar, Roberta desenterrou um pedaço de papel amassado do bolso e balançou. Eu tenho provas. As contas. Tudo. A corrupção que envolve sua família. O que fez por trás das câmeras.
Um clamor subiu. O que ela estava dizendo? O que mais seu irmão sabia? Maria se sentiu como se o chão estivesse sumindo sob seus pés. O conflito, que antes parecia simples e claro, agora se virava como um labirinto, repleto de segredos e traições que ninguém imaginava. O milionário a olhou e, neste momento, Maria percebeu algo em seus olhos. Era não só medo, mas um toque de desespero. Um homem à beira do abismo, cercado por um mundo que ele pensou que poderia controlar. Seria ele o verdadeiro vilão ou apenas mais uma vítima das circunstâncias? As revelações atiradas como flechas afetaram todos. O homem de terno sorriu, satisfeito. Viram? Tudo se conecta. E agora? O que farão com isso? As últimas palavras vibraram no ar. E tudo o que estava claro um momento antes se tornava um borrão. Maria encarou a mãe, buscando respostas, mas tudo o que encontrou foram os olhos famintos de um mundo que estava prestes a explodir. E ela se perguntava qual era a verdadeira natureza de cada um deles, o que estava por trás das histórias e, acima de tudo, até onde a verdade poderia levá-los a todos. As últimas palavras de Roberta ainda flutuavam no ar, como um eco distante. A multidão estava agitada, as emoções ferviam e a tensão subia, pesada como um manto. Maria sentia seu coração pulsar forte, as batidas ecoando no peito, enquanto os olhares se alternavam entre ela e o homem de terno escuro. O caos parecia prestes a explodir. Provas? Que provas? O milionário, agora descoberto, parecia perder o controle. Sua voz tremia, mas havia um brilho de desespero em seus olhos. Maria notou que a pressão em seu peito aumentava. O que mais poderia estar escondido? Quem era ele de verdade? Roberta segurava a folha amassada firme nas mãos, enfrentando o homem de terno. Não vou deixar que você destrua a vida dele. A verdade é muito mais complexa do que essa aparência de vilão. Suas palavras cortavam a confusão como uma faca, mas o homem que em questão não estava disposto a ceder. Vamos lá, Maria. Você não está vendo? Ele nunca se importou com você ou sua família. Tudo isso é uma farsa! O rival do milionário se aproximou. Seu olhar era de completa satisfação. A multidão começou a reagir. Alguns gritavam, outros se resguardavam em suas dúvidas. Foi então que, do meio da multidão, uma voz familiar ressoou. Esperem! Não é bem assim! Todos viraram a cabeça. Era Alberto, um amigo de infância de Maria, que se aproximava, ofegante. Ele se adiantou no meio do tumulto, o rosto pálido e sereno. O que vocês não sabem é que ele é meu pai! Um silêncio cortante passou sobre a multidão. Os olhos de Maria se arregalaram, as palavras se transformando em ecos confusos em sua mente. O milionário, agora com as feições dilaceradas pela revelação, parecia tanto surpreso quanto destruído. Alberto, não! Ele sussurrou. Sim, eu sou seu filho, e tudo que você fez, tudo que você construiu, foi para me proteger. Alberto estava em chamas, palavras saindo num derrame emocional. A multidão ficou em choque, murmurando, reavaliando o que ouviam. Ele não é o vilão. Ele queria fazer o certo, mas a pressão e a fama o mudaram. Mas a revelação não parou por aí. A mãe de Maria, Gilda, de repente desabou no chão, suas mãos tremendo. O que você está dizendo, Alberto? Ela parecia em estado de choque. Seus olhos, uma mistura de confusão e dor. Como você pode ser filho dele? A verdade é que eu fui adotado. Depois que meus pais morreram, eu encontrei abrigo no hotel dele. Ele nunca me abandonou.
Alberto, a voz transbordando emoção, estava determinado a desfazer as mentiras que cercavam a história deles. Eu sempre soube que havia algo mais entre vocês. O movimento da multidão foi abrupto, um misto de incredulidade e curiosidade. Maria estava paralisada, seu mundo girando. O que era verdade? O homem que ela via como distante estava mais ligado à sua vida do que jamais imaginou. O que Alberto quis dizer com abrigo? O que mais ele sabia? O homem de terno, percebendo que as direções do relato estavam se desdobrando de maneiras inesperadas, esboçou um sorriso cruel. E agora, Maria? Você irá acreditar em todas essas mentiras? Esta é apenas uma história para encobrir o que ele realmente é. Gilda sequer conseguiu responder. A agonia refletida em seu rosto enquanto lágrimas deslizavam pela bochecha. O choque na multidão se intensificou, o clamor do público ecoando como trovão. Maria sentiu seu coração quase estourar de confusão e raiva. Parem! Parem tudo! Essa não é a verdade que queremos. O que mais vocês escondem? Os gritos de Maria vibraram no ar e a tensão era palpável. Mas antes que alguém pudesse responder, uma sirene cortou a confusão. A polícia tinha chegado. As luzes piscantes tornaram a cena ainda mais dramática, enquanto todos se viravam para testemunhar a nova inserção. O coro de vozes se intensificava, e Maria sabia que tudo o que estava prestes a acontecer mudaria para sempre o curso de suas vidas. O que a polícia queria? Que histórias emergiriam agora? Com corações em frangalhos e segredos prestes a serem desnudados, todos na multidão estavam prestes a descobrir que a realidade era muito mais inesperada e complexa do que poderia se imaginar. O tão esperado momento da verdade estava prestes a se revelar. E o que seria isso tudo? Quando a sirene soou, o ar ficou gelado. A multidão, que antes estava em um frenesi de emoções, agora parecia aturdida. As luzes da polícia cortavam a escuridão, como raios de esperança em meio ao caos. Maria olhou para a figura imponente do homem de terno e, em seguida, para o milionário que estava quase encurralado. Parem com isso! O que está acontecendo? O homem da polícia perguntou, sua voz grave ressoando através da confusão. Ele avançou, desafiador, como se estivesse pronto para conter qualquer tumulto. Ele... Maria hesitou, a voz quase tropeçando nas palavras. Não sabia como explicar a complexidade da situação. O que parecia uma briga simples agora era um emaranhado, um novelo de mentiras e verdades ferinas. Calma, todos vocês! Precisamos de ordem! O policial gritou, tentando trazer de volta um pouco da normalidade. Mas as vozes na multidão continuavam a aumentar. Alguns defendiam o milionário, outros exigiam sua cabeça. Um verdadeiro campo de batalha de opiniões. E então, em um movimento rápido, Alberto, o filho do milionário, abriu caminho novamente. Vocês estão errados sobre ele. Eu sou a prova de que ele não é um monstro. Ele gritou, a determinação em seu olhar, mas a raiva na multidão não se aquietava. Foi quando, abruptamente, um grito cortou a cena. Socorro! Era Gilda, a mãe de Maria. Ela cambaleou, um olhar de terror no rosto. Maria se virou, o coração disparando. A mãe havia desmaiado e caiu, murchando como uma flor murcha em um dia quente. Não, mãe! Gritou, correndo em direção a ela, o mundo em torno se tornando um borrão. Num instante, uma onda de pânico tomou conta. A atenção da multidão desviou como um jogo de dominó. Todos estavam em choque agora. O que antes era apenas um confronto estava se transformando em um desastre. Os gritos começaram a se misturar à confusão.
O homem de terno olhou para a cena, um sorriso insidioso se formando em seus lábios. Ah, isso é mesmo trágico, não é? Uma comédia humana. Ele parecia genuinamente satisfeito, como se estivesse observando muito mais do que simples drama. Você fez isso! Alberto acusou, gesticulando para o homem de terno, a raiva tomando conta dele. O que você quer de nós? Mas o homem apenas riu. Não sou eu que faço você sofrer, querido. Isso já vem de muito tempo, não sabe? Afinal, cada um de vocês carrega suas próprias mentiras. A perplexidade emaranhou as expressões da multidão. O que ele queria dizer? O que ele sabia que eles não sabiam? Essa mulher! Ele apontou para Gilda, que lentamente se recuperava do desmaio. Ela tem um segredo que pode destruir todos vocês. Ele parecia em êxtase, como se um jogo estivesse apenas começando. Um murmúrio nervoso começou a circular entre as pessoas. O clima estava mudando novamente. E cada vez mais perguntas surgiam nas mentes daqueles que ali estavam. Maria estava prestes a gritar, mas um nó na garganta dificultava. Antes que alguém pudesse reagir, Gilda, recuperando o fôlego, olhou diretamente para o milionário e gritou: "Eu não sou a mãe dele. Ele não é meu filho." O impacto das palavras a atingiu como um punho. A multidão ficou em silêncio e todos os olhares se voltaram para Gilda, estupefatos. "O que você quer dizer?" Maria murmurou, a mente em turbilhão. Gilda respirou fundo. "A verdade é que o bebê que eu adotei não era ele. Ele é filho biológico de outra pessoa. E essa pessoa está mais perto do que vocês imaginam." O chão sob os pés de Maria tremeu. As revelações de Gilda abriram uma porta de possibilidades aterradoras. O olhar do milionário se perdeu, e Maria o encarou com uma nova percepção. O que mais estava escondido sob as camadas de ilusões? E assim, a realidade que antes era incrivelmente complicada, agora se tornava um labirinto de segredos não revelados e traições profundas. A multidão ficou em alvoroço, mas Maria percebeu que o verdadeiro impacto disso tudo estava apenas começando a surgir. O que significava essa revelação para ela? E agora, quem mais poderia estar envolvido nessa história de enganos? O dilema não estava resolvido. Era apenas o começo de um novo capítulo. Maria ficou paralisada, a verdade espremendo seu coração como um garrote. O que Gilda acabara de revelar era como um raio, cortando as nuvens que cercavam suas vidas. A multidão se agitou. Muitas vozes começaram a se misturar em um frenesi. A confusão era palpável. Havia perguntas sem respostas, olhares de julgamento. E ali, no centro da tempestade, Maria sentia o chão se abrir sob seus pés. "Mãe, como você pode dizer isso?" A voz dela saiu fraca, quase um sussurro. "Ele pode ser diferente, pode se importar." Mas a expressão de Gilda mostrava uma dor profunda, como se carregasse o peso de uma verdade insuportável. "Ele não é quem você pensa, e eu não sou sua mãe. Tudo isso é mais complexo." Gilda tremia. O desespero tomava conta da cena, e com isso o medo crescente de que o mundo ao redor desmoronasse a qualquer instante. A multidão estava agora em um clamor, mas como um eco distante, não conseguia processar o que acabara de acontecer. As vozes subiam, risadas nervosas, murmúrios de incredulidade. O homem de terno, satisfeito, parecia se divertir com o espetáculo. A verdade sempre encontra um jeito de emergir, não é mesmo?
Sua risada ressoou como um tambor, provocando a raiva de outros. E antes que alguém pudesse engolir as verdades sendo lançadas, um barulho ensurdecedor cortou a cena. Bang! Um tiro! O som ecoou. Uma explosão de caos, em um momento que já era de tensão. O policial, até começar a estabelecer a ordem, virou-se, os olhos arregalados. A multidão gritou e se espalhou como uma onda, as pessoas se jogando ao chão, buscando abrigo. Maria se virou para ver o estrondoso disparo. Seu corpo em estado de choque. O milionário estava no chão, segurando a perna, o rosto pálido e os olhos quase perdidos. O pânico tomou conta. Não, não pode ser! Murmurações começaram a fluir. A dor revelou mais que um acidente. Havia uma intenção por trás da bala. Quem fez isso? O que está acontecendo? A multidão estava em frenesi. Pessoas se empurrando, tentando escapar da confusão. Gilda, em choque, não conseguia processar a cena ao seu redor. Alberto se atirou, tentando socorrer seu pai, mas a pressão estava implacável. A adrenalina subiu. Maria olhou ao redor, procurando um rosto familiar. Mãe, o que vamos fazer? O calor da situação ia além do entendimento. O tempo parecia parar, mas então uma figura surgiu do outro lado da multidão. Mariana, a irmã de Maria, com olhos que pareciam saber mais. Eu conheço essa história. É tudo uma armadilha. As palavras saíram rápidas, como um fluxo de água, enquanto ela procurava abrir caminho. O que ela queria dizer? O homem do terno, ele nunca esteve sozinho. Ele trabalha para aqueles que querem acabar com tudo isso. O coração de Maria disparou e a conexão entre passado e presente começou a se entrelaçar. Por que aquela informação parecia tão carregada de esforço e dor? Cale-se! O homem de terno rugiu, mas seus olhos revelaram medo. As cabeças se viraram em sua direção. Você não sabe do que está falando. Eu posso! Antes que pudesse terminar, uma nova onda de movimento invadiu a cena. O caos se espalhou como um incêndio. As pessoas agora gritando e correndo. E no centro do redemoinho estava a verdade, escondida em fragmentos de revelações. Maria sentiu que a realidade estava prestes a se desdobrar. Uma camada tão profunda de mentiras e segredos começando a ser desvendada. Olhou para o milionário caído no chão, e no rosto dele havia um misto de vergonha e fragilidade. O que significava isso para todos? E em meio ao tumulto, algo parecido com esperança surgiu. O sentimento incandescente de que, enquanto mais verdades eram reveladas, havia ainda algo que poderia unificar todos ali. Mas, ao mesmo tempo, Maria não sabia se estava pronta para os próximos passos. O que aconteceria a seguir poderia mudar tudo de uma vez. Um novo mistério despontava no ar, sabendo que o que viria tiraria o chão de todos. E ainda havia a pergunta que pairava como um fantasma. Quem era o verdadeiro inimigo? E quem eram os amigos que se disfarçavam no meio da confusão? Maria ficou paralisada, a verdade espremendo seu coração como um garrote. O que Gilda acabara de revelar era como um raio, cortando as nuvens que cercavam suas vidas. A multidão se agitou, muitas vozes começaram a se misturar em um frenesi. A confusão era palpável. Havia perguntas sem respostas, olhares de julgamento. E ali, no centro da tempestade, Maria sentiu o chão se abrir sob seus pés.
Mãe, como você pode dizer isso? A voz dela saiu fraca, quase um sussurro. Ele pode ser diferente, pode se importar, mas a expressão de Gilda mostrava uma dor profunda, como se carregasse o peso de uma verdade insuportável. Ele não é quem você pensa, e eu não sou sua mãe. Tudo isso é mais complexo. Gilda tremia. O desespero tomava conta da cena e, com isso, o medo crescente de que o mundo ao redor desmoronasse a qualquer instante. A multidão estava agora em um clamor, mas como um eco distante. Não conseguia processar o que acabara de acontecer. O homem de terno, satisfeito, parecia se divertir com o espetáculo. A verdade sempre encontra um jeito de emergir, não é mesmo? Sua risada ressoou como um tambor, provocando a raiva de outros. E antes que alguém pudesse engolir as verdades sendo lançadas, um barulho ensurdecedor cortou a cena. Bang! Um tiro! O som ecoou uma explosão de caos em um momento que já era de tensão. O policial que começara a estabelecer a ordem virou-se, os olhos arregalados. Multidão gritou e se espalhou como uma onda, as pessoas se jogando ao chão, buscando abrigo. Maria se virou para ver o estrondoso disparo, seu corpo em estado de choque. O milionário estava no chão, segurando a terna, o rosto pálido e os olhos quase perdidos. O pânico tomou conta. Não! Não pode ser! Murmurações começaram a fluir. A dor revelou mais que um acidente. Havia uma intenção por trás da bala. Quem fez isso? O que está acontecendo? A multidão estava em frenesi, pessoas se empurrando, tentando escapar da confusão. Gilda, em choque, não conseguia processar a cena ao seu redor. Alberto se atirou, tentando socorrer seu pai, mas a pressão estava implacável. A adrenalina subiu. Maria olhou ao redor, procurando um rosto familiar. Mãe, o que vamos fazer? O calor da situação ia além do entendimento. O tempo parecia parar. Mas então, uma figura surgiu do outro lado da multidão. Mariana, a irmã de Maria, com olhos que pareciam saber mais. Eu conheço essa história. É tudo uma armadilha. As palavras saíram rápidas, como um fluxo de água, enquanto ela procurava abrir caminho. O que ela queria dizer? O homem do terno? Ele nunca esteve sozinho. Ele trabalha para aqueles que querem acabar com tudo isso. O coração de Maria disparou, e a conexão entre passado e presente começou a se entrelaçar. Por que aquela informação parecia tão carregada de esforço e dor? Cale-se! O homem do terno rugiu, mas seus olhos revelaram medo. As cabeças se viraram em sua direção. Você não sabe do que está falando. Eu posso. Antes que pudesse terminar, uma nova onda de movimento invadiu a cena. O caos se espalhou como um incêndio. As pessoas agora gritando e correndo. E no centro do redemoinho estava a verdade escondida em fragmentos de revelações. Maria sentiu que a realidade estava prestes a se desdobrar. Uma camada tão profunda de mentiras e segredos começando a ser desvendada. Olhou para o milionário, caído no chão, e no rosto dele havia um misto de vergonha e fragilidade. O que significava isso para todos? Então, a multidão silenciou. Um novo grito surgiu, diferente e estridente. Socorro! Ele está aqui! Era um rapaz que, despencando da calçada, realizou uma aterrissagem dramática. Todos se viraram. Para Maria, o mundo parecia girar lentamente. O que está acontecendo?
O jovem gritou novamente, a voz atravessando a confusão. Eles estão vindo! Ele não pode ser parado! Maria estava aturdida. O que ele queria dizer? Antes que alguém pudesse perguntar, um grupo de homens se aproximou, com rostos cobertos, iguais às sombras. Os olhares desconfiados cresceram. É ele! É ele! Alguém gritou. A tensão ficou insuportável. Os homens encapuzados avançaram e, em um átimo, o momento de ir ao chão foi trocado por gritos agudos. O jovem foi puxado por um dos homens, enquanto o outro colocava uma arma contra o milhão que estava caído. Maria sentiu o frio nas costas. O que significava a presença deles? Cada passo parecia indicar que algo maior estava por vir. Que segredos mais estavam prestes a ser revelados? E quem realmente estava em perigo agora? O clima começava a mudar e a única certeza que restava era a pergunta que ecoava em sua mente. Até onde isso tudo iria? O jovem que se atirou da calçada estava agora preso nas garras dos homens encapuzados, e o caos que ficou no ar era palpável. Maria sentiu o coração na garganta. O que está acontecendo? Ela queria gritar, mas a voz não saía. O homem de terno, com um sorriso sinistro, olhava para a confusão em volta. Seus olhos brilhavam com uma satisfação obscura. A multidão estava agitada, gritos e murmúrios trocavam energia como se estivessem prestes a soltar a tempestade. Maria podia sentir o cheiro do pânico e da adrenalina. Alberto se virou confuso, tentando entender o que estava acontecendo. Ele correu para tentar ajudar o amigo, mas os homens encapuzados eram rápidos, como sombras dançando na escuridão. "Soltem ele!" ele gritou, a voz tremendo. Mas ninguém respondeu. Apenas risadas sarcásticas ecoaram pela noite, e então, como uma lâmina cortando uma bolha de ar, o rapaz que estava sendo arrastado para longe gritou novamente. "Vocês não sabem! É ele! Ele está aqui para acabar com tudo! A verdade vai aparecer!" Seu olhar significava desespero. Ele estava apontando para o homem de terno. Maria sentiu um frio na espinha. O que ele estava dizendo? A confusão foi se transformando em um nó, as palavras ecoando em sua mente, como um relógio fazendo tic-tac. A multidão se aglomerava. Alguns entraram em pânico e começaram a correr, enquanto outros se viraram para o homem de terno, como se ele fosse a última esperança. Nesse momento, algo mudou. O homem de terno olhou para o rapaz, seu sorriso desaparecendo. Ele apertou os lábios enquanto seu corpo se voltava para ele, demonstrando uma raiva controlada. "Cale-se!" gritou, e sua atenção estava totalmente focada no jovem. A tensão era visível. Gilda, que ainda tentava entender o que estava se passando, olhou para o homem de terno e perguntou quase em sussurro: "Quem é você? O que você sabe?" Mas antes que pudesse responder, o jovem contra a parede soltou a bomba. "Ele não é o que eu pensava. Ele trabalha para aqueles que destruíram nossa família." A confiança em sua voz fez a multidão hesitar. Uma onda de surpresa correndo através da multidão. O que significava isso? O homem de terno, agora pálido, se virava para o rapaz. Uma expressão de fúria misturada com medo tomando conta de seu rosto. "Você está apenas se enterrando." E então, sem aviso, ele puxou uma arma de dentro do casaco e apontou direto para o jovem. Um grito coletivo ecoou. E Maria não pôde deixar de se sentir impotente. O que estava prestes a acontecer? Será que a tragédia se desenrolaria diante deles? E então tudo se desenrolou em câmera lenta.
Gilda, no impulso da proteção, lançou-se na frente do jovem como uma mãe leoa defendendo seu filhote. O gesto dela foi desafiador, mas antes que pudesse alcançar o amigo, o gatilho foi puxado. Bang! O som retumbou e o mundo todo parecia congelar, apesar do caos ao redor. A multidão gritou. Maria estava paralisada, os olhos arregalados. Mas então, um grito cortante foi lançado que fez seu coração gelar. Não, mãe, não! O grito de Alberto ecoou na noite. Maria viu Gilda cair para trás, um movimento lento e agonizante, enquanto a luz nos olhos dela se apagava. O chão estava se abrindo e Maria se viu puxada para um pesadelo. Os homens encapuzados começaram a se mover rapidamente, levando o jovem embora, mas isso não importava mais. Tudo o que Maria conseguiu fazer foi correr até Gilda, o coração batendo como um tambor ensurdecedor em seu peito. No entanto, ao olhar para o corpo da mãe, algo se agitou dentro dela. Não era apenas tristeza, mas um crescimento de raiva e confusão. Não! Isso não pode acontecer. As palavras escaparam dos lábios de Maria, enquanto ela olhava para o homem de terno, que estava agora paralisado em choque com a própria ação. Mas naquele momento de desespero, ela sabia que precisava fazer algo. E, ao mesmo tempo, algo a impediu. A dúvida se instalava. Quem era realmente o homem de terno? O que ele tinha a ver com o passado da sua família? As respostas estavam prestes a ser reveladas. E Maria sabia que a luta apenas tinha começado. Gilda estava no chão e o mundo de Maria se despedaçava em torno dela. A luz nos olhos da mãe parecia desvanecer. E a dor no peito de Maria era quase insuportável. Alberto se ajoelhou, a voz quebrada ao chamar por ela. O tumulto da multidão soava distante, mas cada grito e cada choro ecoavam como marteladas em sua mente. O homem de terno, agora desnorteado, olhava para a cena em choque, como se só agora percebesse a consequência de suas ações. Maria se deixou levar pela intensidade do momento. O rapaz que havia gritado antes agora se debatia em busca de liberdade. A verdade vai aparecer. Aquelas palavras se tornaram um mantra, reverberando enquanto ela tentava entender o que realmente estava acontecendo. Mas naquele instante, tudo o que ela queria era que sua mãe estivesse bem. Num movimento impulsivo, Maria se agachou ao lado de Gilda, segurando sua mão. Mãe, por favor, olhe para mim. Os olhos de Gilda piscavam. A luta pela consciência era evidente. Maria podia sentir o calor lhe escapando, e o desespero a dominou. Alguém chama uma ambulância! Rápido! Gritou, a voz ecoando na confusão. A multidão estava em desordem, mas os olhares começaram a mudar. As pessoas se viraram para o homem de terno, agora um alvo, como se a raiva coletiva estivesse à beira de explodir. Você vai pagar por isso! Alguém gritou entre os murmúrios, cada vez mais altos. E foi nesse momento que a verdade sobre o passado começou a se desdobrar na mente de Maria. As palavras do jovem ecoaram. Ele trabalha para quem destruir nossas vidas. Maria se levantou com raiva e determinação. O que você quer de nós? O que você realmente sabe? O homem de terno hesitou. O jogo que ele pensou que dominava agora parecia estar escapando de suas mãos. Você não sabe quem eu sou. Ele tentou se defender, já sem convicção. As sombras que o cercavam começaram a se desvanecer. E a verdade tornou-se uma lâmpada acesa em meio à penumbra. Maria olhou ao redor. As pessoas em volta observavam com olhares diferentes, mistos de desprezo e compaixão.
Era a boa e velha dúvida. Quem era o verdadeiro vilão? Enquanto o confronto se intensificava, a figura de Gilda flutuava em sua mente. Maria sabia que precisava fazer valer a voz. "Escutem todos!" gritou, a um tom firme que fazia ecoar as paredes do caos. "Não vamos deixar que a dor nos separe. É isso que querem. Precisamos nos unir." Ela olhava para a multidão, vendo miradas de compreensão começarem a se formar. Seja qual for a verdade, não podemos deixar o medo nos dominar. Mas antes que pudesse completar a frase, uma luz forte cortou a escuridão. Carros de polícia se aproximavam, as sirenes soando e as pessoas começaram a se mover. O jovem foi puxado para longe e a tensão se amplificou. Maria viu os homens encapuzados se dispersarem, mas ainda assim um nó se formava. A batalha contra mentiras e segredos começou a se transformar em uma luta por justiça. A cena estava mudando, e Maria sentiu que a força da vida e da morte pulsava a cada batida do seu coração. O sistema estava se aproximando, os olhos da lei prontos para examinar as verdades escondidas. Com um último olhar para sua mãe, que agora era cercada por paramédicos, Maria se levantou e decidiu que não poderia mais ficar à margem. "Vou descobrir a verdade, mesmo que demore", sussurrou para si mesma. Mas o que viria a seguir? Um novo mistério surgiu no ar. Sombras ainda pairavam. Agora ela precisava ir além das cortinas, descobrir o que o homem de terno e sua família realmente estavam escondendo. Antes de se afastar completamente, virou-se uma última vez para a multidão e, com a força renovada, disparou. "Ninguém pode ser deixado para trás! A cidade precisa de nós!" Enquanto ecoavam suas palavras de determinação, a história estava longe de acabar. O futuro ainda era incerto, mas Maria sabia que deixaria uma chama acesa na busca pela verdade. Caro leitor, se você ficou emocionado com essa jornada, você precisa se inscrever agora. Não fique de fora das próximas histórias exclusivas que virão. Esmague o botão de like agora para alimentar nosso algoritmo e garantir que continuemos a trazer narrativas impactantes. Inunde a seção de comentários com suas reações, dúvidas e teorias sobre o que vem a seguir. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Sua participação faz toda a diferença. E só os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Não espere nem mais um segundo.